Olá, seres humanos! Estamos aqui mais uma vez com o programa O Precursor com Anderson Moraes Moreira e hoje, uma grande satisfação de estar recebendo aqui conosco o pastor Demilson, da Assembleia de Deus Madureira, que também está hoje pleiteando uma cadeira, uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade de Dourados. Demilson, é um prazer estar aqui, receber você aqui e você disponibilizar o seu tempo, disponibilizar aí um pouquinho da sua agenda para estar aqui conosco e vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Eu quero fazer algumas perguntas, né? Saber quem que é o Demilson, eu quero saber algumas coisas do pastoreio, para até o pessoal estar sabendo quem é o Demilson, conhecer um pouquinho e porquê da vereança. Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse da onde que você veio, o seu nome eu já falei, mas tem o nome todo. E quantos anos, Demilson, quantos anos você tem? Porque você tem uma aparência de menino, cara. Então isso é legal. Anderson, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de poder fazer parte do programa O Precursor e lhe parabenizar primeiramente por esse trabalho. Obrigado. Dizer que é um excelente trabalho que tem repercutido muito e com muita satisfação hoje poder sentar nessa cadeira, compartilhar um pouco da história, falar um pouquinho do nosso projeto, falar um pouco de quem é o pastor Demilson, de quem é o Demilson. É muita alegria poder estar aqui hoje. Então, para começar, sou nascido em Dourados, na aldeia indígena. Minha mãe é uma jovem mãe solteira, que começamos bem num momento muito difícil, iniciamos tempos difíceis que nos fortaleceu e nos fez chegar até aqui para mudar o nosso caráter. Minha mãe, quando engravidou, como já dito, uma mãe solteira, morando num barraquinho de lona, e chegou até por um momento, Anderson, pensar em tirar a própria vida. E foi aí que desde já começa a mão de Deus agindo na minha vida. Porque quando ela pensou em tirar a própria vida, morando num barraquinho de lona, num lugar onde não tinha nem contrapiso, a cama não tinha nem colchão. Era uma oca? Era semelhante a uma oca, era um barraquinho mesmo. E quando fala índio, né? Remete aquele pensamento de oca, né? Uma casinha de sapé. Isso mesmo. Mas, pela dificuldade, pela idade, por aquele momento difícil, ela pensando em tirar a própria vida. E ela testemunha, Anderson, que eu ouvi uma voz que dizia para ela assim: não faça tal coisa. Eu tenho um projeto na sua vida, na vida dessa criança. Ela ia abortar você. Ela ia tirar a própria vida. Ah, sim. Ela ia tirar a vida. Ela é mais forte ainda, né? Ela ia matar 2 vidas. Isso, ia destruir 2 vidas. Destruir 2 vidas. E quando ela ouve essa voz que fala com ela, então imediatamente ela muda. Muda a direção, cria um propósito no coração e Deus nos abençoou. Nos abençoou que Deus me deu um pai. Eu não gosto do termo para mim, padrasto, porque meu padrasto é um pai, cuidou de mim, me amou, me assumiu quando eu tinha 2 anos de idade e sempre foi um pai que me respeitou, me amou, um homem guerreiro, trabalhador, lutava muito para colocar o alimento dentro de casa. No início, na minha infância, as nossas casas em que moramos sempre eram casas muito simples, muito humildes, de madeira, sem conforto algum. Me lembro que meu pai e minha mãe conseguiu comprar uma beliche, porque somos em 3 irmãos, né? Eu, Leandro, Adriana, e naquela beliche, eu lembro que à noite os ratos vinham morder o dedo do pé. E era muito difícil, era complexo. Quantos anos você tinha nessa época? Nesse período dos ratos que eu me lembro, eu tinha 5, 6 anos de idade. E ainda um pouquinho antes, a gente morava lá no Jardim, ali perto do Jardim Clímax, Vila Almeida ali. Uma casa também muito precária. E do lado de casa havia
como eu posso dizer, bocas. Boca de fumo, de venda de drogas. E minha mãe e meu pai iam muito tristes tendo que trabalhar. E eles tinham que nos deixar. Os três. Eu tinha 4, 5 anos de idade. E aí eu tinha que cuidar dos meus irmãos. E logo mais novos do que eu. E assim, logo após veio um primo que ficou com a gente, pra gente não ficar nessa situação. Mas de início era assim, muito difícil. Então nós temos o conhecimento de como é viver na precariedade, na dificuldade. Só que Deus foi movendo. Sou muito grato a Deus pelo que Ele faz. Mas você está fugindo da minha pergunta. Você não falou a sua idade. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Olha, daqui a pouquinho eu já vou... Eu falo assim, que a idade é uma benção. Minha esposa, ela não tem problema com idade. Eu sei que você também não tem. É só a questão aqui da gravação mesmo. Mas eu vejo como a idade... as pessoas falam, não gosto de falar, não gosto de expor. Cara, mas a idade é uma bênção de Deus. Uma bênção do céu. Que cada dia que nós passamos, comemoramos, né, um aniversário, é o que Deus permitiu. A gente estar ali mais um ano de vida. Então eu acho que quanto mais a gente divulga a nossa idade, não tem esse negócio, eu tenho 40 anos, tenho 50, isso aí Isso é verdade. o homem vai inventando as coisas, não quer ficar velho, né? Não. Assume os cabelos brancos, assume... Alguns têm a síndrome do Peter Pan, né? Nunca quer envelhecer. Exatamente. Nunca quer... Mas eu sou muito feliz e grato pela história, Hoje eu tenho 32 anos. Rapaz, você 32 não parece, anos. cara. Não parece. Só de pastor são 12 anos. 12 anos desde os 20 anos de idade. Vamos entrar nesse assunto. Como que surgiu o pastor Demilson? De onde que surgiu essa vontade? Um rapaz de 32 anos, hoje pastor, e você acabou de falar que começou com 20 anos? Sim. Mas antes disso teve alguma... de onde surgiu, nasceu? Pastoreio, na verdade, assim. A pergunta é, qual a raiz do pastor Demilson? A raiz do pastor Demilson começa aí nessa infância difícil. Minha mãe e meu pai sempre iam nos cultos, nas igrejinhas também, muito simples. Lembro que a gente chegou a mudar para Laguna Carapã, ficar um ano em Laguna Carapã. E minha mãe gostava muito de ir numa igreja lá. Também não tinha nem contrapiso também a igreja. Mas nós já cultuávamos, adorávamos. E foi quando a gente teve esse privilégio de conhecer o Evangelho. E eu já me encantei, desde sempre, amava estar nos cultos, e aos 7 anos de idade eu tive o privilégio de ser tocado pelo Espírito Santo. A partir desse momento eu já comecei estudando a palavra, orando, já jejuando e buscando do Senhor. E dali a pouco a gente já começou a desenvolver a ministração, a pregação. E desde então, aí eu não cresci, né? Mas já me chamavam de pastorzinho e foi pastorzinho. Nós conversamos nos bastidores, você me comentou sobre um bullying. Sim. Compartilhe aí com a gente sobre isso daí. É porque quando na infância eu amava tanto estar na igreja, fazer a obra, que pra mim andar de terno e gravata, eu queria andar em todo tempo. E eu ia sempre de terninho, eu às vezes tentava às vezes ir para a escola mesmo. Conseguiu fazer um terninho para criança? A gente ganhou, na época não tinha condições, mas eu ganhei. Mas a minha primeira gravata, ela batia para baixo do joelho. Mas eu gostava. Eu queria colocar a gravata, eu queria andar de terno e gravata. E quando eu chegava na escola, eu sempre carregava na bolsa da escola aí, ou junto com o material, minha Bíblia. E aí na escola o pessoal chamava o pastorzinho, e aí o crentezinho, e era sempre esse bullying, mas eu nunca me importei. Nunca. Eu me lembro de certa feita, no início de uma aula, a professora
me chamou e falou assim: Demilson, você pode ler aqui a Bíblia pra gente e fazer uma oração? Para mim, que foi muito especial. A professora? A professora. E eu abri a minha Bíblia, li a palavra, fiz uma oração e muito orgulhoso eu fui sentar na minha carteira. O pastorzinho. O pastorzinho. E foi então que começamos o fazer a obra, viajar. Como disse, vem um missionário de Brasília. Eu sempre digo que é profético. Profético, veio um missionário de Brasília em um culto. E ele falou para minha mãe, Deus tocou no meu coração e falou que é para mim levar na minha viagem missionária esse menino comigo. E eu sempre fui agarrado muito com minha família, eu sempre fui família. E como nem sequer na casa da avó, dos parentes, eu gostava de dormir, até então, minha mãe imediatamente ia falar não. E mais uma vez ela ouve a mesma voz que diz, não prende aquilo que é meu. E ela falou pro missionário, olha, eu ia te falar não agora, mas eu vi uma voz que dizia que não é para me prender. E foi quando começamos uma viagem missionária. Eu comecei aqui por Paranhos mesmo, aqui perto. Paranhos, perto. Uhum. Mas logo após a gente viajamos outros estados do Brasil, levando a palavra em lugares com muitas dificuldades também. Então, para mim, eu cresci no meio cristão, diante da palavra. Só um período da adolescência, um período entre a adolescência e já a juventude ali, entre os 16 e 17 anos, que eu tentei ficar meio rebelde, mas... Teve essa fase? Eu tive essa fase. Eu tive essa fase de, eu acho que eu não vou na igreja, não. Eu tive esse período aí de 16 para os 17 anos aí, só que foi um período que logo que Deus já apertou, sabe? Deus já falou, não. E você se sente um peixe fora d'água. Você entra nos ambientes, o ambiente não é o seu. Você conversa com pessoas que as pessoas não falam a sua língua. Então, assim, por um momento você acha até legal, mas você, meu Deus do céu, aquilo sempre ardia no meu coração. Isso não é seu lugar, seu ambiente. Nunca fui de ficar bebendo, usando drogas, nada disso, entendeu? Eu só fiquei um período sem cultuar, sem ir. Eu lembro que em casa as pessoas ficavam tristes, até então pelo meu início, né? Uhum. Pelo meu início. Só que passou esse período, eu falei, não, eu não tenho outro lugar a não ser servir o Senhor. E aí eu retornei, ainda com mais vigor. Eu tenho para mim como Pedro, né? Porque daí o Pedro, Jesus foi crucificado, sepultado, ele disse, vou pescar. O período foi curto. Ele foi fazer o que ele estava fazendo antes. Mas o período entre ele abandonar o que ele foi chamado e pescar, foi só Jesus aparecer de novo e mandar lançar a rede novamente. E aqui já abrindo um parênteses nessa história, quero ser breve aqui, porque eu sei que a conversa é longa. Uhum. Mas eu gosto muito desse texto, Anderson, bíblico, que está lá em João, se não me engano, 21. Porque quando Jesus aparece à beira do mar da Galileia, Jesus manda eles lançar novamente a rede. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que eles vão pegar 153 grandes peixes. E muito semelhante ao início do ministério. Quando Jesus aparece também na beira do mar, ministra, depois manda eles pescar, dizem, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada pegamos, mas pela tua palavra nós lançaremos a rede. Eles vão e lançam. Só que há uma diferença entre a primeira pesca e a segunda pesca, Anderson. Porque a primeira pesca, a Bíblia diz que eles vão pegar muitos peixes, que a rede vai se romper. Eles são obrigados a chamar outro barco para colocar os peixes e dividir os peixes, porque a rede está se rompendo. Só que também a Bíblia não dá a qualidade dos peixes. Agora, na segunda pesca, chamada pesca maravilhosa, quando eles lançam a rede, já declara que é 153 grandes peixes. Porque no início você é imaturo, por mais que você tenha muita fé, por mais que você crê, por mais que você ora mais, jejuma mais, mas é um período de imaturidade ainda, que às vezes acontece algumas coisas na sua vida que você desanima, que te abate. Aí depois, quando você
começa a conhecer Cristo mais, e você não é qualquer coisa que te abate. Então, no início do ministério, eles tiveram muitas percas, porque as redes se rasgaram. E aquilo que eles eram para conquistar, não conseguiram conquistar porque perderam parte daquilo. A gente, no início, sempre perde, por falta de maturidade. Agora, na segunda pesca, depois que eles lançam a rede, a Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. Então, não era lambari, não era nada disso. Então, é o período de maturidade. E eu tenho vivido isso, porque logo após esse período, foi que Deus nos abençoou, que nós começamos, então, viajar novamente, fazer missão, e começamos a assumir algumas igrejas para pastorear. Então você, de certa forma, foi um missionário. Um missionário. E nesse qual o tempo que durou esse período do rapaz que profetizou e levou você, né, para o campo missionário, até você voltar aqui para Dourados e criar uma raiz agora, uma família? Não, esse período era o seguinte, aos 7, 8 anos de idade foi quando começou esse período missionário, só que eu sempre viajava nas minhas férias de escola, tanto do meio do ano quanto do final do ano. Durante o ano eu ficava, estudava, cultuava aqui. Quando chegava as férias, eu sempre lutava para concluir sempre antecipadamente. E já aconteceu várias vezes de que quando eu tirava as notas necessárias muito antes, e aí minha família conversava com a diretora já me liberava antes mesmo das férias, porque eu não tinha falta, nas notas boas, e falava, não, tá liberada. É bom aluno? Bom aluno. Então, por várias vezes isso. E aí nos períodos de férias eu fazia essas viagens. E isso durou até os 14 anos, entendeu? Estudou onde, Demilson? Aqui eu estudei na Escola Maria da Glória e na Escola Ramona da Silva Pedrosa. Foram as escolas que eu estudei. Foi, isso mesmo. Bacana. Tentando aqui lembrar um pouquinho mais. Ainda nesse período de missionário, eu queria que você compartilhasse uma coisa que eu até gosto de saber, gosto de perguntar, principalmente para pastores. E o pastor, o meio dele, a vida dele é uma vida de oração, é uma vida de propósito, é uma vida de milagres, né? Então, ali ele vê muita coisa que a gente às vezes não vê, não sente e nem fica sabendo. É ele, Deus. Eu queria que você compartilhasse um momento que mais chamou a atenção. Eu sei que deve ter centenas, ainda mais rodando aí o país, né? Gostaria que você compartilhasse o que mais chamou a tua atenção, que você pode estar compartilhando e realmente você viu ali que é Deus e não tem que discutir. Dentre vários testemunhos, Anderson, que eu posso aqui testificar, eu gosto de destacar de quando, se não me engano, o vilarejo por nome de Lages. Se não fuja a memória, é em Lages, Minas Gerais. Estivemos pregando primeiro num assentamento lá, onde é um antigo quilombola, e nós ministrando naquele vilarejo junto com um grupo de pessoas, e passamos os dias lá, sofrendo ameaças, muitas e muitas ameaças ali. Logo após nós passamos os dias, ganhamos almas para o reino de Deus, ali passamos o dia todo lá. E logo após nós fomos para esse outro vilarejozinho, uma cidadezinha pequenininha, vilarejo mesmo, sabe? Eu acho que, se não me engano, não tinha nem rua de asfalto. Um lugar bem precário. E aí tinha uma igrejinha lá, Assembleia de Deus, onde fui convidado para ministrar aquele culto. E durante o culto que nós estávamos ministrando, naquele momento Deus faz algo sobrenatural, pois havia um rapaz que era enfermo, não conhecia, eu só de longe ministrando. Quando você está no altar, você vê todo mundo ali. Sim. E eu só via que ele ficava desse jeito aqui, nessa posição. Ele ficando naquela posição normal, só que você ministrando ali, você não presta tanta atenção.
E eu ministrando, dali a pouco, eu só sei que ele se levanta e começa a fazer assim. Ele começa a levantar, até esticar os braços. Quando ele estica os braços, a igreja em si é tomada pela presença de Deus, o povo glorificando, adorando, e até que ele vem para frente para testificar que ele nasceu com a mão atrofiada, o braço atrofiado. E aquele culto, ele falou: Deus, se o Senhor me ama mesmo. Ele tinha uma síndrome por causa da deficiência. Ele falou: Senhor, se o Senhor me ama, eu quero que o Senhor me cura hoje. E naquele dia, no meio do culto, no meio da ministração, ele levanta, para quem nasceu com o braço atrofiado, ser curado imediatamente diante dos olhos de todos. E cidade pequena, você sabe, todo mundo sabe da vida de todo mundo, e foi maravilhoso você vê Deus fazendo milagre, e tantos outros milagres assim, aqui mesmo na nossa cidade, ser bem breve, aqui na aldeia indígena, na nossa aldeia, em um culto ali no Tengatuí Marangatu, me lembro que em um culto que nós estávamos, do nada se levanta um paralítico lá do meio e começa a andar. Um paralítico? Um paralítico mesmo, não andava, pés, pernas, todas atrofiadas. Dessa fala? Ele chegou a falar com você? Você viu? Não, imediatamente ele vem chorando, pega a cadeira de roda e vem empurrando até ali e testificando o milagre que recebeu. E havia vários cultos assim, que nós víamos milagres um atrás do outro, que tive o privilégio de ver com os meus próprios olhos, vivenciar e ver o que Deus faz. Isso me deixa cada vez mais apaixonado. Eu acredito muito em milagre. Eu sou um milagre. O meu filho é um milagre. E a minha esposa é um milagre. Então, eu tenho um pouco de propriedade também. Acredito nisso aí que você está falando. Me emociono, né? Porque, rapaz, as histórias que a gente vê, as coisas que Deus faz, ele mexe com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? Sim. Então, é coisa fantástica. Ainda dentro desse período seu, missionário, você casou ou você... Não, esse período missionário eu não me casei, eu era um missionário solteiro, e foi que eu chegava nos locais das cidades, eu abria a igreja e trazia o povo. Só para contextualizar, quando você ia nos locais e abria igreja, só para o pessoal de casa entender, é a igreja que leva, ou é algo que ministra no coração e a pessoa vai, ou é um direcionamento de alguém? Na verdade, como que é a mecânica? Tudo tem que ser algo em conjunto, entendeu? A igreja, ela te leva, a igreja lhe convida, porque a igreja acreditou naquilo que Deus tem na sua vida, e você também tem que estar disposto, se posicionar a fazer, porque não é qualquer um que quer deixar pai, mãe, família, tudo para trás, para poder ir para onde você não conhece, aonde você não sabe como vai ser, entendeu? E poder abrir um trabalho, iniciar uma obra. Então é um conjunto, entendeu? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando ali, os homens agindo com fé, mas também racional. Olha, nós cremos que Deus vai fazer, nós queremos que você vai, e aí a gente ora, pede direção a Deus e vai. Hoje você é casado? Sou casado. Eu tenho a minha esposa, Thaísa, estamos casados há 1 ano. Tenho a minha filha, Emanuele, uma moçona linda, abençoada por Deus. Bacana. E você, antes de você seguir a última pergunta, antes de a gente começar a entrar na área política, você, pelo que você relatou, né, a sua mãe sempre levando e conduzindo, apoiando, até deixando você aí de terno pequeno, teve o apoio, ela liberou você para o ministério,
Teve retenção familiar? Como é que foi da parte da sua família? Da minha família foi um apoio sempre foi um apoio muito grande. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito nessas decisões, eles sempre liberaram, né? Porque ainda uma criança. Porque como é que vai liberar uma criança, né? Isso. Praticamente. A gente eu lembro que eles tinham que ir no juiz, pegar uma autorização para que entregar naquele tempo por missionário, porque pro missionário a gente todas as vezes que era parado nas polícias, nas rodoviárias, nos lugares em que íamos. Acontecia isso? Acontecia, porque assim, ele era um alemãozão grandão, entendeu? E aí eu moreninha, essa cara de indígena aqui, pequenininho, e aí caminhando assim, aí com certeza olhava, opa, tem um negócio diferente, estranho aí, entendeu? Tá furtando a criança. Acontecia, mas foi extraordinário. Eu só posso te falar uma coisa, Anderson. Bacana. Eu tive a melhor infância do mundo. Não tive a infância mais próspera, rica em quesito monetário. Foi difícil financeiramente, mas eu posso te afirmar, eu tive a melhor infância do mundo. Eu tive líderes, tive meu pai e minha mãe que me amou, me deu educação, cuidou de mim, e tive líderes que me apoiaram, me abraçaram e me mostraram o caminho. Bacana. Ô Demilson, agora a gente pode falar, Demilson, né? Com toda certeza. A gente vai dar um breve intervalo antes pra gente começar a entrar na área agora da política. Sim. Propriamente dita, pra gente saber qual que é a sua jogada agora, né? É mais uma jornada, né? Isso. Ou melhor dizendo, o propósito, né? Jogada não ficou legal. Ainda mais para um homem de Deus, né? Jogada desse pessoal que gosta de jogar xadrez, dominó, bozó e como é que chama aquele jogo lá que tem uma bolinha que você joga lá no meio da praça lá? Como é que chama aquele jogo lá? Bocha. Bem lembrado. Bocha. Então deixa o pessoal jogar. Então a gente vai destrinchar aí algumas coisas, né? Então bora lá. Pessoal, então um minutinho só, tá bom? E a gente já volta aí. Obrigado. Seres humanos, retornamos aqui com o nosso programa, O Precursor, com Anderson Moraes Moreira e com o pastor Demilson. Você que estava no bloco anterior, nós falamos muito aqui da história do pastor Demilson como pastor, aquilo que ele passou, que ele viveu, as conquistas, os milagres que ele presenciou. Foi muito bacana. Se você aí passou o vídeo para frente aí no YouTube, volta lá e assiste tudo de novo. Aproveita para pedir para você aí curtir, para você compartilhar e se inscrevendo aí no nosso canal, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso amigo pastor Demilson, pré-candidato pelo PL de Dourados, pré-candidato a vereador, né? Então não pode falar candidato ainda, né, Demilson? E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Demilson, é como que você faria? Como que você vai fazer, você pretende fazer da vereança 100% a sua vida profissional? Ou você tem alguma coisa que você faz paralelamente, além de pastor, porque você vai continuar pastoreando? E como é que você vai organizar a sua vida profissional, você uma vez sendo eleito? Bom, primeiramente, hoje eu digo pelo quesito pastor,
Hoje eu sou um pastor auxiliar, eu não estou à frente de um trabalho. Hoje pertenço à Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira e eu faço parte dos pastores auxiliares. E eu pretendo continuar com o meu trabalho. Eu tenho uma barbearia, olha só, ali no Jardim Itália, e é algo que eu gosto muito de fazer. A política é algo que ardeu no coração pela necessidade do que nós estamos vendo há muitos anos, acontecendo não só na nossa cidade, mas no nosso país. E não adianta a gente querer mudar lá em Brasília se a gente não mudar primeiro aqui. Aqui onde nós colocamos os nossos pés, onde nós vemos os problemas todos os dias. Então eu pretendo ainda continuar, Deus permitindo e nos concedendo a graça de ter a nossa cadeira na Câmara dos Vereadores, ainda assim pretendo continuar com a minha barbearia. Bacana. O fato de ser um barbeiro já é algo que você trabalha com o público, né? com pessoas. E na questão indígena, qual que vai ser a sua bandeira nessa campanha próxima aí? Olha, nós vemos a necessidade do nosso povo, da nossa comunidade indígena, que vem se arrastando há muitos anos. Uma das maiores necessidades, que é uma bandeira que eu quero levantar com muito aciso mesmo, é a questão da falta de água. A falta de água dentro da aldeia é um caos que tem causado muito transtorno. Aí eu te pergunto, onde entra o vereador nisso daí, uma vez que é uma prerrogativa da prefeitura? Quem leva a água é a prefeitura, o vereador é um fiscalizador. Aonde que entra o vereador aí? É onde o papel do vereador é fiscalizar e cobrar. E se não tiver um porta-voz, se a nossa comunidade indígena não tiver um porta-voz para gritar, clamar, correr atrás dos recursos, ter um diálogo com a prefeitura, se não tiver quem o faça, vai permanecer do jeito que está ou até mesmo piorar. Então, como nós temos aí boas amizades também, com a alegria de poder compartilhar da amizade do nosso deputado federal, Rodolfo Nogueira, um grande amigo, tive o prazer de conhecer ele e a sua esposa, Giane Nogueira, que eu posso afirmar de coração aqui, Anderson, eu tive o privilégio de conhecer, de poder estar perto, de ver a luta desses guerreiros e a paixão deles pela nossa cidade. Então, eu posso afirmar para você que, tendo do lado parceiros, amigos, e se você não tiver ninguém, mas se você tiver vontade, Anderson, quem tiver vontade, quem tiver disposição de ir, conquista, constrói, resolve, consegue resolver. Então, em primeiro lugar, eu estou aqui à disposição para poder eu coloquei meu nome para poder ser um porta-voz daquele que vai brigar, que vai correr atrás, que vai ir aonde podem solucionar o problema. Tem um ditado antigo que diz assim: quem tem boca vai a Roma, não é verdade? É verdade. É verdade. Já ouviu esse? E esse famoso ditado é uma realidade que os nossos políticos precisavam. E hoje com as redes sociais, né, cara? Tá com tudo essas entrevistas aqui, que tem um alcance você bacana. Expor a necessidade, você falar, a população estando sabendo, eu tenho certeza que pessoas que têm o poder e a caneta na mão vão resolver. Eu perguntei isso para você, Demilson, porque a gente sabe que saúde, infraestrutura, o próprio problema da água na área indígena, o próprio saneamento também, a gente sabe que isso não é de hoje. Não. São problemas crônicos que passa gestão, vem gestão, entra só gestão, vem se arrastando sai gestão e nada é feito. Nada. Tá, e aí, como que explica isso? E o triste de ver é que de 4 em 4 anos as lendas aparecem, né? Porque a maioria parece lenda urbana, você só ouviu falar, mas de 4 em 4 anos eles aparecem e querem dizer que fez, que falou, mas continua do mesmo jeito. O progresso
é algo que vai acontecer automático, Anderson. O progresso acontece automaticamente. Só que tem muita coisa que pode melhorar e mudar se tiver homens e mulheres dispostos a fazer de fato. Dispostos a lutar por aquilo que eles acreditam. É por isso que eu acredito. Eu acredito na mudança, eu acredito que posso lutar, eu acredito que com garra e determinação, qualquer um pode chegar lá. É bacana o discurso, o Demilson, mas eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Chega lá, você não consegue fazer nada. E aí, como é que explica? Porque a gente, desculpa te interromper, mas só para contextualizar a pergunta, a pessoa vai e o prefeito não consegue, por algum motivo, fazer as coisas, desenvolver. Porque tem um jogo político, né? Sim. Eu não queria falar esse jogo da de palavra cintura de que jogo, tem. mas eu acredito que a Giane, ela não vai ter tantos problemas, até porque vai ter um apoio do esposo, que é um deputado federal, querendo ou não, tem recurso, né? Tem emenda que pode estar agregando na administração, sendo viabilizado. O próprio o contexto que o Rodolfo vive, né? Que ele tem amigos, que ele tem convive com outros deputados, tem uma influência que pode estar agregando também, trazendo beneficiando recursos, a nossa cidade, beneficiando a cidade de Dourados. Dentro disso, como que você acha que você, como vereador, pode estar agregando de forma efetiva para trazer recurso, para ser influente? Você falou que vai ser voz, né? Mas dentro você não adianta você também, não adianta eu ser uma voz sozinho. Isso. Lá tem gente atrás de você? A pergunta tem gente com você na área indígena? Aí, só para aumentar a nossa pergunta, deixar ela mais difícil para você responder, infelizmente a gente sabe que a área indígena, eles abrem para muitos candidatos lá dentro, né? Eu não sei quantos tem hoje, você deve ter uma ideia. Mas aí o que acontece? Para quê? Para não levantar um indígena com voz. Como que você acha que dá para mudar isso? Primeiro, nós temos um apoio, nós temos familiares, e não só familiares, amigos também influentes dentro da nossa comunidade. Nós temos uma base, um apoio muito bom e muito importante, mas eu quero abrir um parênteses aqui para uma verdade que você disse, e que a gente precisa deixar exposto isso aqui, porque esse jogo político sujo que conhecemos, essa velha política, não quer e fazem de tudo para que a comunidade indígena não tenha o seu porta-voz. Só dentro da nossa aldeia cerca de 30 candidatos. Gente, muita gente. A gente sabe que vem as convenções aí, algumas coisas podem mudar. Para não eleger mesmo. Para mudar. Só que ainda a quantidade de candidatos, ela é muito grande. Mas isso é para dividir o voto da comunidade e não eleger ninguém. Não tem ninguém como porta-voz. E é isso que nós estamos lutando, que nós estamos mostrando, ou melhor, tentando mostrar para a nossa comunidade, de que dessa forma, com a velha política, não tem como haver mudança. Não tem como. Então, assim, acaba sendo um curral eleitoral para beneficiar a velha política, e acaba não tendo ninguém que possa, de fato, representar, que conheça, de fato, o problema da comunidade, que conheça o que sentem na pele de verdade, a necessidade da falta de água, a falta de segurança, que a gente vê nos noticiários constantemente, coisas terríveis que acontecem, sabe? E a gente sabe que em todos os lugares, muitas coisas tristes acontecem, e também sabemos que nos bairros mais pobres, nas comunidades, tem também muitas pessoas boas que não estão felizes com isso. E ali nós vemos famílias diversas e milhares de famílias. Hoje a nossa comunidade indígena de Dourados é a mais populosa do Brasil, Anderson.
Qual o número? A comunidade indígena de Dourados, ela é a mais populosa do Brasil. Qual o número? Você sabe? A gente ouve falar de 20 a 25 mil, entendeu? Então, assim, o censo mesmo sobre isso não existe bem uma certa quantidade. Mas é entre 20 a 25 mil mesmo. Então, imagine só, votantes, se não me engano, subiu agora para 11 mil eleitores. 11 mil eleitores não poderia, só lá dentro. Fazer 4 vereadores. 4 vereadores. Só para você entender. E isso não acontece. Um com certeza faria. Com certeza, no mínimo, né? No mínimo poderia fazer. E é por isso que hoje, com o nosso apoio aqui, que nós temos nas nossas igrejas, dos isso nossos amigos, com o apoio da nossa comunidade evangélica, pentecostal, a qual eu faço parte, das igrejas menores, das igrejas humildes, que sempre estivemos caminhando junto, com o apoio também, sabe, da sociedade que nos conhece a nossa história, e juntando com esse apoio da nossa comunidade, eu tenho certeza que somos capazes de alcançar uma cadeira lá para ser esse porta-voz na Câmara dos Vereadores, Anderson. E a sua família? Sua esposa, o seu sogro, a sua mãe, seu pai? Qual que é? Eles te apoiaram no seu ministério pastoral. Sim. E agora, entrando na política, nesse mundo sombrio da política? E foi um divisor de águas na minha vida, porque em uma conversa com o nosso amigo deputado federal Rodolfo Nogueira, a gente conversando e numa pergunta dele eu falei que ardia meu coração, desejo por fazer mais. Uhum. Porque ao passar o tempo, a história, a gente sabe que a igreja a religião não se misturava com a política, só que a gente vai conhecendo, a gente vai procurando conhecimento, e nós vemos a necessidade. A política está em todos os lugares. A política está na porta aberta da igreja e na porta que pode se fechar. A política, ela está na escola, a política está na rua, em todos os lugares. Então nós dependemos da política. Não adianta você falar, não se mistura, você já está dentro. Então, religião e Bíblia, religião e política caminham junto, como eu sempre digo, de Gênesis a Apocalipse, a política está inserida na palavra de Deus, na Bíblia. Sempre caminharam. A diferença está em líderes que serviam ao Senhor, porque um texto bíblico que é uma das chamas na minha vida é Provérbios 29:2, que diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Está falando de política. Está falando de política. Então, se nós não colocarmos e tivermos os nossos líderes, a gente sabe que o Estado é laico, mas eu volto a dizer, ele não é laicista. O Estado não tem uma religião. O Estado é laico. Uhum. Mas o Estado não é laicista. Isso não significa que não tem influência também da religião. Porque a nossa Carta Magna, ela é baseado... E a nossa outra carta. E a nossa Carta Magna de fé, essa é baseada no quê? Na crença judaica cristã. É de nosso conhecimento isso. Aqui temos as duas aqui, ó. As duas, o pessoal de casa tá pegando. Isso, agora sim, ó. Isso. Temos aqui a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna. E temos aqui a nossa Carta Magna de fé. A máxima. Essa é a máxima. Então aí, isso é muito importante, Anderson. Isso é muito importante entender. Aqui, ó. Pronto. Isso aí. Isso aqui não sai. É um destaque necessário que precisamos fazer, Anderson. Temos que conhecer essa e temos que conhecer essa. Temos que ler essa e temos que ler esta. Então, né? Então, estamos aí. Que é para incentivar, motivar. E o pessoal tá vendo aí. E foi
vendo as situações decorrentes, a luta contra a família, a batalha que nós estamos vivendo para destruição da nossa fé, para destruição dos nossos princípios, essas demandas que têm vindo como enxurrada para destruir a mentalidade das nossas crianças, essas ideologias que vêm tocado. E nós vemos que é o tempo de se posicionar. Martin Luther King havia dito que o problema, o que assusta não é a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. Então esse é um dos problemas, é que se a gente ficar calado, se a gente não ocupar os espaços, aqueles que estão com más intenção, com certeza, eles não vão pensar duas vezes. Chega, né? Eles vão chegar e ocupar o espaço. Chega dos mal intencionados, eles estarem ocupando espaço, né? Então é bacana homens de Deus se levantarem, pessoas idôneas, sérias, pessoas que querem a mudança, né? Elas começarem, né? Levantarem a sua voz, levantarem do sofá, saírem ali da frente um pouquinho do celular e realmente buscar fazer a diferença. Isso. Então, nada mais, nada melhor do que começar a colocar o nome à disposição aí. Parabéns pela coragem. Bem, né? Obrigado. E o Rodolfo, ele que te chamou? Rodolfo? Nós tivemos uma conversa, e nessa conversa, quando houve o convite, eu falei para ele que o coração ardia por fazer mais. E já respondendo a sua outra pergunta, foi nesse momento que eu falei assim: Deus, se for da sua vontade, eu quero que o Senhor me dê uma resposta, porque eu não quero fazer nada de mim mesmo, eu não quero me posicionar e ter um propósito que não é meu. E foi quando eu falei para o Senhor: se o Senhor for comigo, se for da vontade do Senhor. Primeiro, minha esposa sempre foi contra a política. Eita, e agora? E reino dividido não prospera. Não prospera. Eu tive uma conversa com ela, e quando eu vi que ela se posicionou em me apoiar, aquilo já fez toda a diferença. Eu falei: bom, começou. Já correu ali para se filiar? E aí eu fui falar com minha mãe, que era outra também, sabe? Porque minha mãe é uma guerreira, uma lutadora. Lavou por muitos e muitos anos, trabalhando de empregada doméstica e fazendo curso de enfermagem. Ela trabalhava o dia inteiro em várias casas durante o dia, e à noite ainda ia para o curso de enfermagem aqui na Vital Brasil. Fazendo propaganda aí da Vital Brasil. Aqui fazendo curso de enfermagem, chegava em casa ainda por causa das provas, dos estudos. Ou melhor, primeiro ela estudava, depois ela trabalhava, depois foi para concluir, porque ela tinha 4ª série, quando voltou a estudar, concluiu, depois trabalhava, ia fazer curso e até 2, 3 horas da manhã estudando para poder concluir o seu curso, trabalha hoje. Enfermeira. Enfermeira. Qual é o nome dela? Enfermeira? Cleia. Enfermeira Cleia. Mãe, eu te amo, você é meu orgulho. Pai, eu também te amo, seu Valderio, tem que falar, né? Claro, senão vai levar citada, gente. Então, para mim, esse grande exemplo de tudo, e eu falei: eu tenho que falar com a minha mãe, eu preciso falar com ela. E aí eu fui falar com a minha mãe: mãe, assim, o que a senhora acha? Para quem também sempre foi contra, ela imediatamente se posicionou e disse: filho, se é propósito de Deus, eu tô com você. Bacana. E aí eu fui falar com o meu líder, porque a gente entende que, como aprendemos da palavra, e também o meu líder fala muito sobre isso, pastor Eliel Santos, ele fala sempre sobre o princípio da honra. Se você honra, você vai ser honrado. Então eu fui pedir a bênção dele: pastor, o senhor me abençoa para me poder colocar o meu nome à disposição aí, ser um pré-candidato a vereador. E ele falou imediatamente: meu filho, tamo junto. Deus Bacana. abençoe. E foi quando nós decidimos. E nós vemos isso, Anderson. Ele é um cabo eleitoral forte, né? Forte.
É um homem abençoado por Deus. Bacana, eu conheço. Tive o prazer de conhecer o pastor Eliel na campanha do Rodolfo. Bênção. E a gente teve alguns momentos ali, então é um homem de Deus, muito bacana. Bênção. Ô Demilson, e a Giane? Antes da Giane, por que o PL? PSDB aí, tem o PP, tem o PT, tem o PSOL, o PV. Por que o PL? Não quero desprezar nenhum dos outros partidos, não quero menosprezar nenhum dos outros pré-candidatos, os que serão candidatos depois das convenções, mas o PL é o partido da família. É o partido que defende Deus, pátria, família e liberdade. E nós vemos que a nossa liberdade está por um fio. E se nós não se posicionar, eu falei, esse é o lugar. Se tem um lugar, se tem um ambiente que, se for para colocar meu nome à disposição, é o PL. O PL, ele tem aí o nosso ex-presidente mais amado do Brasil, presidente do nosso coração, ex-futuro, Jair Messias Bolsonaro. E com muita alegria, quando veio essa oportunidade, chegou, eu não pensei duas vezes, porque eu tenho um orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser indígena, eu tenho orgulho de ser douradense, e com a esperança, a fé e com o propósito que o partido nos abastece, nos direciona, nos ajuda, ele simplesmente casa com o que a gente tem. E eu falei, aqui mesmo, o ambiente. Ô Demilson, com essa sua fala aí, eu comentei com a minha esposa em casa, eu acho que foi com ela que eu comentei, eu falei que se a pessoa entrar lá no YouTube lá do Precursor, do programa Precursor, e assistir as entrevistas, né, das pessoas do PL que a gente está conversando aqui, ela vai ter uma dificuldade muito grande de... vai minha mãe. Minha mãe, ela sempre assiste, né? Uhum. Todas as entrevistas. Ela falou, eu assisto e já falo que eu quero votar naquela pessoa. Aí eu assisto o outro, já me apaixono pelo outro. Aí eu assisto o outro também, já... Eu falei, então... Porque o que acontece? Quando você fala... É os pilares da vida. É a família, né? É Deus, pátria, família... É os pilares da vida. Se você não tem isso como máxima para você, como é que você vai viver? Essa... E é a base de tudo na nossa vida. E como é a base de tudo, nós vemos que justamente é onde tem sido mais atacado, Anderson. E numa conversa que nós tivemos nos bastidores, eu preciso citar isso aqui. Porque hoje nós vemos, na sua maioria, os nossos pré-candidatos no nosso partido, é gente que nunca imaginou se colocar à disposição. Porque a política sempre foi o ambiente, aos nossos olhos, para os barões. A política sempre foi o ambiente que não nos cabia. Você acha que um barbeiro caberia nesse ambiente, a gente olhando com os olhos lá atrás? Só os barões, aqueles abastados, né? Não seria um rapaz que nasceu aí, cresceu debaixo de muita dificuldade, jamais teria alguma chance no meio dos barões. Era o fazendeiro, era o empresário, era o dono do posto de gasolina, do restaurante. E eu já me lembro de uma coisa, e eu quero enfatizar isso aqui, eu vou ser bem breve. Só que quando Jesus ele vem à Terra, quando Jesus começa o seu ministério, é um período em que não havia perspectiva de mudança. Se fosse nos dias de hoje, quem era pedreiro ia morrer pedreiro. Nos dias de hoje, quem é faxineiro ia morrer faxineira. Por quê? Porque já tinha, quem era da linhagem sacerdotal seria sacerdote. Quem era pescador
ele já tinha que se alegrar muito, porque ele já tinha um ramo para ganhar dinheiro e ele não sairia de pesca. É por isso que quando Jesus aparece na beira do mar da Galileia e convida aqueles homens a dizer para ele, e diz a eles: venham que vos farei pescadores de homens, ele está dizendo assim: eu vim para mudar toda a perspectiva de vida, eu vou mudar a situação. Mas como? Nós ainda temos nosso ramo. Imagina a família dizendo assim: construímos há quantos anos isso aqui para passar para os nossos filhos. Então não havia hoje, como hoje, você, eu sou, não é porque eu nasci debaixo de um telhado em que a mãe é faxineira, o pai é um autônomo, eu não vou ter mudança. Não, hoje nós sabemos que se você lutar, for para a faculdade, estudar, fazer um bom curso, você muda de vida. Mas naquele tempo não havia essa perspectiva, e a nossa política estava da mesma forma. Não havia perspectiva de que pessoas de boa índole, pessoas que vinham ali da baixa renda, sim, pudessem se envolver, porque era o ambiente dos barões. Só que nós vemos isso pós o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, depois que se levantou essa tsunami. Nós vemos que o peixeiro se manifestou, nós vemos que a faxineira se manifestou, o atendente de posto de gasolina. Não, eu também quero. Não é porque eles querem o poder, não é porque a nossa sociedade está querendo, não, é porque ela quer mudança. E o princípio da liberdade que está proporcionando isso, né? Isso. Que é as redes sociais, o fato de vocês poderem se expressar, usar os meios que existem. E as redes sociais, a rede social foi a bênção na nossa vida, porque a gente pode expor as nossas ideias, pode falar, e a gente só ouvia e via o que ou a TV nos mostrava, exatamente, ou as grandes rádios nos falavam. É verdadeira massa de manobra. A massa de manobra, o que entrava na cabeça das pessoas era aquilo que eles queriam que pensassem. Você falou de formação, de estudo, capacitação, sua mãe, né? Hoje é uma enfermeira formada. E você? Tá fazendo alguma coisa? Eu hoje, graças a Deus, eu curso gestão pública, me preparando para isso. Eu sou bacharel em teologia. É mesmo? Sou bacharel em teologia. Eu cursei e hoje nós estamos aí nos preparando cada vez mais. Que bacana. Para fazer, se Deus permitir, for da vontade dele mesmo, nós poder fazer um belo trabalho. Demilson, a gente está caminhando, infelizmente, o papo está bem bacana. A gente está caminhando para encerrar. E eu queria deixar aí o nosso espaço, né? A nossa câmera aí, disponibilizada aí para você nesse momento. Se você quiser mandar algum recado para alguém, teus amigos, pessoal da igreja, teus futuros eleitores, né? Não pode pedir voto, não pode pedir apoio, não pode pedir nada disso. Né? A gente já ajuda aqui, né, a lembrar esses detalhezinhos. Né? Mas se você quiser mandar um recado aí, quiser aproveitar, fica à vontade. Eu quero aproveitar sim a oportunidade, Anderson, e dizer para a nossa comunidade, dizer para os nossos irmãos e dizer para a nossa cidade de que há esperança, que se nós nos posicionar, se nós nos dedicar a fazer a mudança, tem jeito de mudar. Eu sei que há outros nomes também que estão se posicionando, que querem de fato mudança. Então eu quero pedir para você analise muito bem o seu pré-candidato, o seu futuro candidato, que não seja troca de favores. Não venda seu voto. Quando você vende seu voto, você está vendendo a saúde dos seus filhos. Quando você vende seu voto, você está vendendo a educação dos seus filhos. Quando você vende o seu voto, você está trocando a liberdade, o seu bem-estar, o seu futuro, o progresso da sua casa, da sua família, da sua cidade. Você está trocando. Então eu convido você a colocar a mão na consciência e dizer: vamos fazer a diferença. Por quê? Porque nós temos que despertar a nossa cidade. Nós temos que despertar o nosso povo para viver o novo, o verdadeiro. Eu quero que, como um cristão, servo de Deus, eu quero profetizar.
E profetizo que esse ano de 2024, Dourados vai viver a grande mudança que necessita viver. E nós viveremos dias de prosperidade. Amém. No nome de Jesus. Amém. Bacana. E eu, só para completar aí o que você falou, antes a gente está encerrando, a pessoa que procurar você para querer comprar o seu voto, pode pegar o dinheiro dele. Pegue, faça bom uso. Ele está querendo te dar o dinheiro, né? Então, beleza. Mas não vote nele. Porque a pessoa que está comprando o seu voto, que está dando dinheiro, uma ajuda para você, é o mesmo que vai criar um imposto para você pagar o resto da sua vida. Então, às vezes, é um dinheirinho que sai caro. Sai muito caro depois. Então, você precisa, aceita. Vai fazer o quê? Né? Mas não vote nessa pessoa. Não vote. Não vote. Só uma pinceladinha aqui, Anderson. Eu quero enfatizar sobre a nossa pré-candidata a prefeita de Dourados. Fica à vontade. Giane Nogueira é uma mulher bem preparada. Ela é uma advogada há muitos anos. E não só advogada, ela tem MBA em gestão pública. E tem um coração enorme. A gente sabe que não tem rabo preso com ninguém. A gente sabe que meio mundo quer ela como vice. Mas ela se posicionou. Que é por que será, né? Ela se posicionou e eu tenho certeza que fará uma grande gestão na nossa cidade. É isso aí. Demilson, obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. Que Deus abençoe sua vida, continue te capacitando, fortalecendo e que Ele possa estar te conduzindo aí da melhor maneira possível nessa sua caminhada política, né? Caso você venha ser vitorioso aí, que Deus realmente possa estar ali com as mãos estendidas sobre o seu mandato. E independente disso, que Deus abençoe a sua vida profissional, sua família e vamos seguindo aí. Muito obrigado, Anderson. Obrigado. Deus abençoe aí ao podcast do Precursor. Que Deus continue honrando e abençoando o trabalho de vocês. E eu indico, viu? Sempre ouça, assista, que eu tenho certeza que outros que passarem por aqui e forem entrevistados estarão num bom lugar. Amém. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, só reiterar lá, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Quem puder compartilhar, compartilha aí com seu amigo, avisa ele. Nós temos também o Jornal Precursor, pode estar indo lá no Instagram, no Facebook do jornal. Então tem bastante coisa bacana lá, tá bom? Obrigado, Deus abençoe você. Obrigado por este momento, pela paciência, por estar aqui conosco até esse momento. E até a próxima aí, em nome de Jesus. Obrigado. Tchau, tchau.